Alô, alô, diretoria do Vasco, abra o olho. Paulo Brax, Luiz Melo e todos vocês que hoje representam o Vasco no mercado. A janela abre no dia 1º. Até o momento ninguém foi anunciado. E hoje, mais uma pancada na cabeça do torcedor. Pois o Gustavo Coedjar, esse primeiro volante que a gente sempre vinha trazendo aqui a vocês, que era a grande prioridade do Vasco no mercado, nome que o Vasco conversou, nome que o Vasco ofereceu salário, tá perto de fechar com o Corinthians. O Vasco perdeu mais um jogador para outro clube do futebol brasileiro. Clube esse que está com milhões aí em dívidas. Uma dívida hoje maior do que a do próprio Vasco. O que está acontecendo? A gente se tornou SAF, foi para isso? Foi para perder jogador para clube mais endividado? A gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, trazer a real situação envolvendo o Gustavo Coedjar, falar também sobre outro nome especulado no Vasco, que fica livre no mercado nesses próximos dias, falar sobre Jorge Salgado, explicando a situação dessa reunião emergencial pedida pelo Vasco da Gama e muitas outras informações. Vamos falar também sobre Vasco da Gama e Flamengo. Tem decisão, tem Clássico dos Milhões nessa próxima segunda-feira e a gente vai trazer aqui tudo o que está acontecendo para essa partida. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Antes, porém, de começar, eu quero aqui agradecer, pois hoje conseguimos chegar à marca dos 93 mil inscritos. Essa contagem regressiva aí para chegarmos aos 100 mil. Faltam apenas 7 mil pessoas para a gente chegar nesse número gigantesco aqui do nosso canal. Então, muito obrigado, já te agradeço por essa ajuda, por esse apoio que vocês vêm dando. Continuem se inscrevendo, agora a nossa meta é chegar aos 94 mil, então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você está curtindo o nosso conteúdo, se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, se inscreva. Além disso, ative o seu sininho de notificação e deixe o seu like, pois é essencial para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar esse Boa Noite Gigante aqui já falando sobre a situação envolvendo o volante Gustavo Coedjar. Pois o que acontece, torcedor? A gente há um tempinho já vem falando a vocês. O Vasco hoje, o Paulo Brax confirmou, inclusive nessa entrevista coletiva que deu na última terça-feira, que trabalha com prioridades dentro do mercado com relação a posições. O Vasco hoje tem duas grandes posições que têm um trato maior no mercado do futebol. A posição de camisa 10, a posição de um meia armador. Inclusive a camisa 10 hoje não está nas mãos de ninguém, é uma camisa fechada, guardada para a chegada desse reforço no meio do ano. A expectativa é que chegue um grande nome para essa posição e a chegada também de um primeiro volante. O Vasco hoje trabalha com muita cautela na contratação desses dois jogadores. Camisa 10, muitos nomes vêm sendo especulados, inclusive um dos nomes especulados é o Luciano Vietto. O jogador hoje, oficialmente, teve uma despedida, né? Não foi despedido, mas teve uma despedida através de redes sociais a ele pelo perfil do Al Hilal, clube no qual ele tem contrato apenas até o dia 30 de junho. Então hoje o Al Hilal já se antecipou e fez essa despedida, essa homenagem a Luciano Vietto através das redes sociais. Inclusive na postagem que apareceu aí a vocês, mostram os títulos conquistados pelo Luciano Vietto no Al Hilal. Ele foi considerado o terceiro melhor jogador, inclusive, desse último Mundial de Clubes. Quando fala em Luciano Vietto, a torcida do Flamengo fica com medo, porque naquela partida das semifinais, onde o próprio Flamengo, inclusive, caiu para o Al Hilal, Luciano Vietto foi o grande destaque do clube árabe. Nome que fica livre no mercado, um nome de apenas 27 anos, um jogador de muita qualidade e um nome que foi especulado aqui no Cruz Maltina. Um nome que de fato interessa a diretoria do Vasco. E eu já adianto, uma contratação como essas seria uma contratação de fato de mudar o nível desse atual elenco. Mas além desse camisa 10, o Vasco também procura um primeiro volante. Um primeiro volante, inclusive, que foi procurado, é do mesmo time do Luciano Vietto, o Al Hilal. Gustavo Coedjar é a grande prioridade. Unanimidade dentro da diretoria do Vasco é o colombiano Gustavo Coedjar. E quais foram as informações que chegaram até nós nesta tarde de hoje? Que de fato o Vasco apostou em um salário altíssimo, ofereceu um salário alto nas mãos do Gustavo Coedjar. Isso foi confirmado. O Vasco colocou uma grana forte, se igualou os salários oferecidos pelo Internacional ao colombiano com a expectativa de fechar a contratação desse primeiro volante. Além disso, também o Vasco apostava na boa relação do Coedjar, tanto com Abel Braga, que treinou o Coedjar no Flamengo, quanto também do Maurício Barbieri com o volante, que foi um dos treinadores que depositou confiança, expectativas no Coedjar e começou a colocar ele, né,
tirar ele do banco de reservas e colocar no time titular. Então essa boa relação dos dois profissionais hoje que trabalham na comissão técnica do Vasco gerou uma grande expectativa interna que eles pudessem estar à frente dessas negociações. Inclusive, nesses últimos dias, o próprio Abel Braga fez questão de ligar para o Gustavo Cuéllar e conversar sobre essa possibilidade, né, de uma chegada do colombiano ao Cruz Maltino. Porém, mesmo diante disso tudo, mesmo diante do Vasco oferecer um salário considerado alto para um volante, se igualar às condições impostas pelo Internacional, oferecer um contrato de 3 anos, hoje a informação que tivemos é que o colombiano ficou distante do Cruz Maltino. Segundo informações, o Corinthians, Clube Paulista hoje, gente, que tem uma dívida gigantesca, e volto a repetir, uma dívida até maior que a do Vasco da Gama, se aproximou da contratação do jogador. O Corinthians assinou com uma oferta superior à do Vasco da Gama. O Vasco não igualou essa oferta do Corinthians e exatamente por esse motivo o Gustavo Cuéllar já está praticamente acertado com o Clube Paulista. A proposta salarial do Corinthians ao Cuéllar já foi aceita e agora o Corinthians resta apenas conseguir negociar diretamente com o Al Hilal, esperando a resposta do clube árabe para definir de vez aí a contratação do volante. Ou seja, mais uma vez, o nosso Cruz Maltino fica chupando, infelizmente, o dedo sobre mais um reforço especulado, mais reforço que era prioridade, unanimidade e não chegará. Ponto negativo, o Vasco perde mais um atleta. Ponto positivo, mostra que o Vasco vai ter grana para investir nessa janela de transferências. A gente vem falando muito sobre isso, mas é difícil ver. E conseguimos ver nesse momento, com o salário oferecido alto pelo Vasco a Gustavo Cuéllar, que grana para pagar um alto salário o Vasco tem. A gente espera que esse investimento venha a acontecer nessa próxima janela de transferências. Que o Vasco, de fato, utilize essa caixa que tem para trazer um bom jogador, tanto para essa posição de primeiro volante, quanto também para essa posição de camisa 10. É isso que o torcedor vascaíno espera, porque nessa situação não dá mais para ficar. Complicado, e agora é esperar o plano B. Quem será que é o plano B? Roriman Campuzano? Uma opção? Boca quer vender? A gente vai ficar ligado de olho e deixar sempre aqui vocês muito bem informados. Porém, mais uma negativa ao torcedor. E segunda-feira tem decisão. Segunda-feira o Vasco enfrentará a equipe do Flamengo no Maraca. A arbitragem já confirmada, Braulio da Silva Machado apitará Vasco e Flamengo. Um jogo decisivo para o Vasco no Campeonato Brasileiro e para o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, nessa última terça-feira, inclusive na coletiva do Paulo Brax, foi muito respaldado. Paulo Brax, em diversos momentos, falou que confia no trabalho do Barbieri, acredita nele, vai ser com ele que o Vasco vai permanecer, né, até o final de 2023. Então ele está respaldado. Hoje, se ele tinha alguma dúvida com relação à sua permanência no cargo de técnico, acredito eu que não tem mais. E hoje, inclusive, o elenco do Vasco esteve em campo no CT Moacir Barbosa, já de olho nesse próximo Clássico dos Milhões, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. E as informações que tivemos é que o Vasco pode ter mudanças no seu elenco para essa próxima partida de segunda-feira. Carabarral pode ser titular contra o Flamengo no meio-campo. O meio-campo, Carabarral entraria na vaga ou do Cauã Barros ou do Matias Galarza, o Vasco formando uma trinca com 2 volantes, Jair e Galarza ou Barros, e à frente deles o Gabriel Carabarral como essa mente pensante, esse meio armador, esse de fato camisa 10. Além de Alex Teixeira, Figueiredo indo para o banco de reservas, Pedro Raul e Gabriel Peck. E outra mudança que também deve acontecer é lá na lateral direita. A saída do Paulo Henrique titular nesse último sábado contra a equipe do Bahia, é a entrada e o retorno do Pumita Rodrigues. Então o Vasco deve ir muito modificado com relação à equipe que entrou em campo contra o Bahia na Arena Fonte Nova nesse último final de semana. É vencer ou vencer. É uma situação urgente, como o próprio Jorge Salgado colocou naquele documento enviado, protocolado na Secretaria do Vasco ao Conselho de Administração da SAF, a empresa norte-americana 777. E até, inclusive, nesse documento foi pedido, não sei se vocês lembram, a reunião emergencial, a antecipação dessa reunião que, por agora, estava marcada para o dia 21 de junho e será antecipada por uma data ainda não marcada. Mas vai acontecer. Essa reunião é emergencial. A situação do Vasco pede isso. E o Jorge Salgado ontem, ao jornal Lance, explicou exatamente essa situação. Explicou esse pedido de uma reunião emergencial com a empresa norte-americana 777 Partners. Porque, de fato, torcedor, do jeito que tá, não dá mais para ficar. Dê uma olhada aí nas palavras do presidente da Associação do Vasco, Jorge Salgado, sobre o momento do Cruz Maltino. A gente fez uma avaliação essa semana que passou
e a gente achou que algumas coisas a gente precisava dialogar com a SAF. A gente precisava ter uma conversa sobre alguns assuntos que a gente julgava pendentes em relação à SAF. A gente colocou em ordem de prioridade, acho que 3 assuntos, tentar saber mais ou menos quais são os planos do ponto de vista de janela que vai haver, se vai haver contratação, etc. Depois a gente também tentar fazer uma avaliação, conversar sobre o que tem saído na mídia em relação a dívidas que não estão sendo pagas e, principalmente, estabelecer um canal melhor de comunicação entre a SAF e a instituição. A gente acha que esse canal hoje está meio truncado, digamos assim. Ele pode melhorar, ele tem condições de melhorar. Então é isso que a gente vai conversar. Então você vê que a conversa é no sentido de melhorar o processo de relacionamento com a SAF. Me dou muito bem com os diretores da SAF, com o Juan, com o chairman da companhia, que é o Josh. Com todas as pessoas da companhia, a gente se dá muito bem, não tem nenhum problema de diálogo. E a intenção é só melhorar esse diálogo. É um parceiro extremamente relevante, importante para o futuro do Vasco. Eu tenho a maior consideração, a maior estima pela 777, desde o início. Então a gente vai fazer essa reunião no sentido de melhorar o relacionamento e tocar em alguns pontos que a gente acha importante. O senhor diz que tem um ótimo relacionamento citando os diretores e os executivos da 777. Então a reivindicação é mais para tratar o interior, né? O que está aqui no Brasil, na figura, por exemplo, do Luiz Melo, do Brax, dos diretores que estão aqui no Brasil. A relação com a 777 em nenhum momento não tem nenhum tipo de problema. É isso? Não, a relação lá fora é a melhor possível e aqui dentro eu vou dizer também que é boa a relação. Não posso me queixar da relação aqui, não. As pessoas que estão aqui na SAF a gente sempre teve um tratamento bastante cordial de ambas as partes. Agora a gente tem que melhorar em alguns pontos esse relacionamento, esse processo, né? A gente está passando por uma experiência inédita depois de tantos e tantos anos. Quer dizer, a SAF acabou de chegar, a gente tem 6 ou 7 meses de SAF, né? Então, você pode imaginar que ajustes têm que ser feitos ao longo desse início aí de integração, né? E é isso que a gente está buscando para melhorar essa integração. E aí, torcedor, será que esse jogo vai virar? Fica essa dúvida, fica realmente essa esperança, inclusive. Sei que segunda-feira tem Clássico dos Milhões. Segunda-feira é jogo grande. Segunda-feira é jogo decisivo. Uma derrota para o Flamengo pode destruir ainda mais esse momento do Vasco. Uma vitória muda completamente a situação, vira a chave e pode fazer com que o Vasco tome um novo rumo até o final do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. Retornaremos amanhã às 7 horas da manhã e contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.